Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente falar nesse webinar, né, que está promovido pela AGSSO, pela ASAP e pela BRH. O tema que a gente traz aqui hoje para vocês, né, e seguindo a sequência de temas relevantes que a gente procura trazer para os nossos, né, para o nosso network, é a ESG e a cultura da saúde. Para falar e para a gente debater sobre esse tema, a gente tem duas convidadas, né? É a Renata Delbove, que é diretora de Gestão e Sustentabilidade da ERIG. Boa tarde, Renata, muito bem-vinda. E também a gente tem aqui a Graça Fragalá, que é VP de Conselhos Superiores Feminino e Responsabilidade Social da Fiesp. Graça, também muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Bom, antes da gente iniciar, também deixa eu me apresentar. Eu sou Antônio Martim, eu sou o presidente da GSSO e serei o mediador dessa tarde aqui, que a gente vai discutir esse tema tão relevante. Queria dar alguns recados para quem está participando, né, que, se por acaso, né, conhece alguém que não conseguiu entrar, não conseguiu participar, essa apresentação ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar o link no YouTube e também na página da GSSO, então vocês vão ter a oportunidade de compartilhar isso com quem não participou, isso vai estar disponível. Tá? Outro ponto, né, como o tema é um tema denso, e a gente tem pouco tempo, a gente está falando de 1 hora de reunião, as dúvidas que surgirem, né, e por acaso a gente não conseguir responder durante o webinar, podem ser encaminhadas também, a gente está disponibilizando no nosso fundo aqui um e-mail da GSSO, que é contato@gsso.org.br, e ali também você pode encaminhar a sua dúvida. E, por último, né, mais um outro canal de contato é diretamente acessando os palestrantes, né, cada um tem seu perfil no LinkedIn, é fácil vocês fazerem contato com eles e também tenho certeza que terão prazer ali em responder para vocês sobre dúvidas sobre esse tema. Tá? Assim, né, o porquê que o ESG ficou tão importante, né, que eu fico me perguntando isso o tempo inteiro. Eu olho dentro de casa para as minhas filhas. Eu falo assim, cara, está importante por causa delas, porque elas vão ter oportunidade de viver num mundo melhor se a gente cuidar agora do mundo. E não dá para cuidar amanhã. Né? Outro dia, eu ouvi uma frase numa palestra falando assim, gente, não tem plano B para o planeta, não tem planeta B. Então, se a gente não cuidar agora, o que vai restar? E aí, né, em contrapartida, a gente já vê algumas iniciativas, já vê algumas situações de recuperação de áreas degeneradas, de áreas impactadas, e você vê que a natureza ela responde, ela vem com força, ela traz de novo aquela energia bacana, se a gente der a chance para a natureza, se a gente der a chance para que o planeta se recupere. Né? Então, eu acho que esse é um olhar que a gente precisa realmente ter. E aí, aproveitando, né, essa deixa, né, eu queria, Renata, que você comentasse sobre o que a Hering está fazendo, né? Qual é a postura hoje da Hering em relação a isso, em relação a esse tema, trazer os seus exemplos, que eu acho que são muito ricos para todo mundo aqui. Acho que antes até de falar da Hering, Antônio, você trouxe uma questão sobre os seus filhos, né, suas filhas, e eu também, em casa, eu tenho 2 meninos, um de 4 e um de 6 anos. E é muito comum, quando você está ligado no automático, eles vêm falando, olha, mãe, o que eu faço com isso? Você fala, joga no lixo. Você, não, mãe, vamos pôr na caixa de reciclagem. Ou seja, eu tenho um escritório na minha casa que parte dele virou um centro de reciclagem, porque eles vêm já com os R's embutidos. Eu brinco que eu falo que é um chip, que eu não sei quem implementou, mas implementaram, que é o chip do reutilizar, reciclar, ressignificar, enfim, todos os diversos R's que a gente tem hoje. Então, eu aprendo muito com eles. E qual é o link que eu quero fazer? A Hering, ela foi muito feliz quando ela convidou Fábio Barbosa para fazer parte do Comitê de Sustentabilidade, quando ainda então a Hering era uma empresa de capital aberto, e o Fábio tinha uma frase muito impactante para nós. Ele falava, sai do mercado de trabalho, sai, assim, se aposenta nesse aspecto. Executivos que não entendem do tema
e entra no mercado de trabalho 2 pessoas para substituir esse executivo que já vem com esse chip implementado. E é isso mesmo, assim, são pessoas que não fazem isso mais por uma necessidade, mas sim porque entendem que é obrigatório, quer fazer, porque não existe um outro mundo, não existe um plano B. Não por enquanto, né? Não enquanto não acharem vida em Marte, não acharem vida na Lua, mas não por enquanto não temos plano B. E aí, como que eu linko isso tudo à história da Hering? A Hering, por si só, já tem uma história belíssima, desde o mindset lá atrás dos fundadores, foram 2 irmãos que vieram realmente da Alemanha para cá, e um desses 2 irmãos, ele sempre teve uma visão muito voltada para ESG. Então, em história, né, são mais de 140 anos de história de Hering, a gente teve, quando ainda não existia a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a gente já tinha um mindset dentro da empresa pensando em cooperativas para os funcionários, oferecendo transporte, oferecendo alimentação, quando isso ainda nem era necessário. E numa época muito próxima ainda, nessa era, a gente já se preocupava com o meio ambiente, então hoje a Hering, ela é dona de uma reserva de mais de 700 mil metros quadrados em Blumenau, onde fica a matriz, inclusive para estudo. A gente utiliza aquela área para construir, faz trilhas, faz caminhadas, faz projetos ambientais com os colaboradores e faz também com a academia ali em torno da Hering. E adicional a isso, claro, a gente tem, né, hoje a indústria da moda, todos sabemos, é uma das mais poluidoras do mundo, então, além das questões regulatórias também, que são obrigatórias por si só, já dizem tudo, a gente já, há muito tempo atrás, já se preocupava com todo o tratamento dos nossos efluentes, em como devolver para os rios uma água muito mais limpa, inclusive, do que a que a gente captava. Então, a gente capta água para fazer todo o processo de beneficiamento das camisetas, enfim, das nossas roupas, mas quando a gente devolve, a gente se responsabiliza em devolver para o rio uma água ainda muito mais pura do que aquela que a gente captou. Então, não só isso, mas é todo o tratamento de efluente por meio de osmose, enfim. Então, tem a parte legal, bom, o tratamento dos resíduos também, né? Todos esses, a gente tem hoje um projeto que parte dos resíduos a gente usa para fazer a construção de casas populares, então a gente acaba utilizando como uma economia circular. Essa é uma parte que eu falo que vem desde a cultura de lá de trás e que hoje em dia segue como isso. Então, quando a gente pensa em Hering hoje é uma empresa B certificada e a gente se certificou como sendo uma empresa. Hoje nós somos muito conhecidos no varejo, mas a gente também tem uma perna industrial e a gente se certificou pelo B como essa perna industrial, que ainda é uma certificação muito mais difícil pelos impactos e danos que traz ao meio ambiente. Então, eu sou muito feliz de falar que foi num processo até rápido, considerando todo o processo da certificada, né, do processo de certificação B, mas em 10 meses a gente tirou toda essa certificação, o selo. Hoje, ela é uma empresa carbono neutro, então a gente se responsabiliza por isso com o reflorestamento de áreas que precisam, principalmente no projeto aqui na Mata Atlântica, numa parceria, inclusive, com o Grupo Soma. O Grupo Soma também é muito responsável em relação a isso. E eu diria que quando a gente olha para o social, e principalmente no mindset que a empresa já carrega, mas muito acentuado pela pandemia, a gente teve todo um cuidado com os funcionários de afasta no momento certo de trazer para o escritório, para as fábricas a gente traz, mas a gente foi tão quase esquizofrênico com as questões de saúde e segurança, porque a gente realmente quis respeitar muito o momento de cada um, as famílias, que a gente, enfim, investiu em aparelhos para fazer a pulverização interna. Então, a gente pulverizava de 3 a 4 dias nossos ambientes, realmente, para a gente não ter problema nenhum com os nossos colaboradores. A gente foi várias vezes parabenizado pela Secretaria de Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Saúde e Segurança também, principalmente de Blumenau, mas Blumenau e Goiás, pelas nossas práticas de prevenção e controle dos nossos colaboradores. A gente criou um vacinômetro e não por questões políticas, mas porque a gente acreditava que era o certo também. E numa determinada altura do campeonato, a gente tinha mais de 92% da nossa população vacinada e todos muito comprometidos em trazerem as doses das carteirinhas, com 92% com as 2 doses, que eu quero dizer. Então, acho que o que eu quero trazer assim, desde uma década de 50, 60, que foi o que eu falei, que ainda a gente tinha nessa nossa cooperativa, até momentos atuais, a gente preserva muito
pela saúde dos nossos colaboradores, não a saúde só íntegra, né, mas física, mental, emocional, e a gente preserva pelas vidas deles também. Então, nossa grande preocupação é como que a gente traz para esse colaborador condições dignas e boas de vida, onde ele tenha conforto nas nossas instalações e também tem acesso a psicólogo. Na pandemia, a gente também contratou um psicólogo exclusivo, CLT, funcionário, para atuar quando necessário. Bom, não preciso nem falar que logo na primeira semana esse psicólogo já estava com a agenda toda completa. A gente ainda aumentou a carga horária desse psicólogo. E a gente tem hoje ambulatórios em todas as nossas unidades também, que são referências para as cidades onde a gente está presente, principalmente nas unidades em Goiás. Então, acho que a nossa preocupação ela não vem só com o ambiental, tem muito social também. E, claro, a governança faz parte disso, até por ser uma empresa que era de capital aberto e hoje faz parte de um grande grupo de capital aberto também. muito bacana ouvir isso e assim, parabéns pelo exemplo e pelo trabalho, porque eu acho que isso é o que impulsiona o mercado, né? Tendo uma empresa de referência como a Hering fazendo esse tipo de ação, é o que faz movimentar a economia no entorno, né? É o que faz o fornecedor também vai... Certamente o teu fornecedor vai olhar para você e falar assim, bom, poxa, eles tomam tanto cuidado lá, como é que eu não vou tomar cuidado também? Então, isso tem um impacto, né? O colaborador também, né? Poxa, eu tenho tanto cuidado lá e quando eu vou para casa eu não tomo mais cuidado? Não, poxa, eu vou seguir com cuidado. Então, isso acaba gerando, né? Por isso o tema cultura de saúde, né? E aí num conceito mais amplo mesmo, né? De você cuidar do planeta, cuidar das pessoas e por aí vai, né? Dando sequência, né? Aí eu queria perguntar para você, Glácia, assim, como que a gente pode implantar aí uma cultura de saúde e integrar isso na estratégia dos negócios, das empresas? A Renata facilitou muito a minha vida, porque ela já contou como isso acontece na prática, né? E quando a gente fala de cultura, do que a gente está falando? A gente está falando exatamente do que ela acabou de contar. As organizações são formadas por pessoas. Pessoas têm suas crenças, seus valores, suas histórias de vida e vão estruturando códigos, cristalizando comportamentos, visões de mundo, né? Para um lado ou para o outro. Né? A história de vida e a cultura organizacional da Hering foi construída por pessoas que tinham valores em que o ser humano estava no centro, esse cuidado com as pessoas estava no centro. Então, quem veio depois para tratar de uma cultura de saúde teve pouco trabalho, porque já havia um mindset, né? Como ela mesma usou o termo, fértil para que isso se instalasse. Quando isso não acontece, aí a gente tem uma dificuldade maior, porque você não muda por decreto, né? Eu trabalho com gente faz muito tempo e uma das coisas que eu fiz lá no começo foi trabalhar na epidemia de HIV/AIDS e a gente falava nas palestras, nas sensibilizações, que se comportamento mudasse por decreto, era só estabelecer e pronto, a gente acabaria com a pandemia, com a epidemia naquele momento. E não é assim que acontece. E eu nem combinei com ela, mas para você ver como o Fábio Barbosa é uma referência, eu vou repetir aqui, porque para nós também, né, ele é o presidente do CONDES, do Conselho Superior de Desenvolvimento Sustentável, lá da Fiesp, e ele é uma referência quando você fala de sustentabilidade, ele é um pioneiro. E tem uma frase dele que eu gosto muito, o Antônio já ouviu, porque eu repito como um mantra, que eu vou trazer aqui. Ele diz por que as empresas aderem a determinadas agendas, né? Ele fala da sustentabilidade propriamente dito, e eu vou adaptar aqui para o nosso tema. Ele diz que as empresas fazem por convicção, né? Porque elas acreditam que é o melhor e é o caminho que a Hering traçou e que a Renata contou para a gente, por conveniência, quando a empresa precisa se adequar ou se adaptar por pressão da concorrência, dos agentes reguladores, de alguma outra situação, ou por constrangimento, né? Teve lá algum episódio, algum evento, vazou para a imprensa, tem toda uma situação em que precisa administrar a crise,
né? E fazer a gestão de crise, então, se faz por constrangimento. É claro que a gente gostaria que todo mundo tivesse essa história e essa trajetória que a Renata contou e que fosse por convicção, né? E quando isso não acontece, então você percebe que, pelo menos por conveniência, já tem acontecido. Por quê? Para você atrair os melhores talentos, para você reter os melhores talentos. As novas gerações, elas não aceitam trabalhar mais em lugares que não adotem esses valores e esses princípios, né? A Renata falou dos filhos, o Antônio falou dos filhos. Essa geração já vem com esse chip embutido, né? Então, esses novos talentos, eles vão exigir isso. Como integrar, né? Para mim, é partindo daquilo que é material, né? Então, quem é da área de sustentabilidade sabe da famosa análise de materialidade, né? Então, fazendo uma analogia, aquilo que é material, aquilo que causa impacto, que também foi um termo que o Antônio usou, né? O que é importante para você? O que é valor para a sua equipe interna? O que é valor para o seu cliente? O que é valor para o seu fornecedor? O que é valor para o seu investidor e para a sociedade como um todo? Para todas as suas partes interessadas. Então, você identifica aquilo como valor, parte do que você já tem, né? Porque é mais fácil você atuar a partir do que você já faz, como a Renata falou, já era um valor. A partir dali, você ir melhorando e você ir ampliando e aperfeiçoando, fica muito mais fácil, né? Então, seja por convicção, seja por conveniência, usa aquilo que já existe. E parte do que já existe, do que é material, do que faz sentido, do que gera impacto, e aí a gente vai criando certificações, vai se engajando em outras coisas mais amplas, mas vai mostrando, e a gente vai falar disso em outros lugares, né? A próxima pergunta vai falar de investimento, mas a gente... Ai, já dei spoiler aqui, né? Mas a gente quer conversar sobre isso também, mas já foi. Mas, assim, é importante mostrar valor, valor inclusive financeiro. É disso que eu queria falar. Eu me recordo, né, assim, de um ponto, né, que eu falo assim, como que as coisas mudam de fato a realidade. E eu sou de uma época que, quando criança, eu andava no banco de trás do carro livre, leve e solto, né? Então, não tinha a cultura de cinto de segurança, de cadeirinha, etc, 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 né? Carro com ABS e airbag, e não também, era inexistente. E, num dado momento, isso se transformou, né? Aí sim, pelo constrangimento, pelo decreto, a questão do cinto de segurança, porque quem não usava, quem não usa, toma multa e etc. Então, aquilo ali começou a se tornar um hábito. Claro que já existiam as pessoas que usavam cinto de segurança por ficção, né? Por segurança, né? Para não, poxa, eu estou andando num carro, eu posso, se bater e me machucar, eu vou usar o cinto de segurança. Mas, de fato, foi um exemplo que pegou por constrangimento, né? E aí, fazendo um gancho para a próxima pergunta, né? A mesma coisa, né? O carro com airbag e ABS. Eu lembro que no começo tinha esse juízo de valor, era mais caro, né? Você queria comprar um carro com... Não, eu quero um carro com airbag, com ABS. Eu lembro na época, eu trabalhava na Vale, a Vale instituiu isso como política, você chegava na locadora de carro, não era nem comum ter o carro com airbag. Eu falava, não, eu preciso alugar um carro com airbag e ABS. Era mais caro, né? No começo, se pagou mais, né? Mas, quando as pessoas começaram a perceber que aquilo ali ajudava na vida delas, numa situação de acidente, a coisa mudou. E aí, de novo, né? Aí o mercado ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje em dia, acho que você não consegue comprar um carro sem airbag, sem ABS, e não consegue andar sem cinto de segurança. Então, assim, é isso, né? Assim, as coisas elas vão evoluindo e melhora, né? E melhora, né? O índice de acidente vai melhorando, né? E por aí vai. E aí, assim, o ponto é como que a gente faz, né? E aí a próxima pergunta é essa, né? Basicamente, é como que a gente faz para que as empresas adotem na prática
que saúde ela é investimento, né? E não olhar para isso só como um custo, uma despesa. O que na visão de vocês pode estimular mais isso, né? Eu vou dar um exemplo que eu tenho visto. Eu tenho visto algumas empresas grandes listando como ações no seu relatório de sustentabilidade um capítulo dedicado à saúde. E ali eles falam do que eles investiram. E normalmente eles trazem pontos, como o exemplo que a Renata trouxe da Hering. Olha, qual é a obrigação que a Hering tem de contratar psicólogo e ofertar serviço de saúde mental, de cuidado com a saúde mental para as pessoas? Não tem nenhuma obrigação. Mas ela está fazendo isso porque ela tem a convicção de que ela está tendo impacto com isso. Então, usa isso para relatar no teu relatório de ESG, ainda mais sendo uma big company. É isso. Então, esse ciclo ele começa a fechar de uma maneira diferente. E aí, é claro, isso deixa de ser um capítulo de custeio, despesa, e passa a fazer parte do teu impacto na sociedade. Então, acho que é um exemplo, né, que a gente tem. Eu queria que você, Renata, comentasse, e depois Graça também, mas como que a gente pode adotar isso de uma maneira mais escalada, com mais gente olhando para isso? Porque, apesar de eu ver em relatórios de empresa, relatórios de sustentabilidade, um capítulo dedicado, por exemplo, à saúde, assim, 1 em 10. Então, assim, eu ainda estou falando de uma minoria, né? Como que a gente pode fazer isso virar ao contrário? Como isso pode virar 9 em 10? Né? Esse é o ponto. Acho que até aqui a gente ainda tem uma oportunidade. Enquanto você falava, Antônio, você estava falando do ABS, você estava falando do airbag, eu estava pensando num exemplo muito nessa linha, mas que está relacionado à promoção da saúde também, que é o fumar dentro de ambientes fechados. Há alguns anos atrás, eu ainda presenciava reuniões onde os diretores fumavam ali na minha frente, e eu nunca fui adepta a isso, e aquele cheiro me incomodava, eu ficava incomodada com o cheiro da minha roupa, com o cheiro do meu cabelo. E nos aviões também, né, tinha áreas exclusiva no fundo dos aviões, que também, enfim, como numa cabine fechada daquele tamanho ainda era permitido isso. E acho que as pessoas vão mudando, alguns por convicção, outros muito mais por constrangimento, mas as coisas acabam acontecendo. E quando você faz isso para uma realidade dentro de uma companhia, eu diria que talvez hoje, a passos um pouco mais largos do que no passado, as empresas começam a entender que uma área de saúde não é para não é uma área reativa, né? Não é para olhar a sinistralidade do meu plano, ver que meu plano é a conta mais alta depois da folha de pagamento, né? Depois de pagar os funcionários, o plano de saúde geralmente é a segunda conta mais alta dentro das despesas de uma área de RH, e como que a gente controla a sinistralidade, enfim, e quando no final você tem que olhar isso de forma proativa, né? Então, assim, não é falar só da sinistralidade, falar só do, puxa, que pena, eu tenho gente em home care, mas eu começar a pensar também na promoção e na saúde e no bem-estar, e como eu, como empresa, influencio, sim, a qualidade de vida dos meus colaboradores, a partir do momento em que eu passo a colocar, e aí tem várias formas, mas eu passo a colocar o primeiro, no comitê de saúde ele deixa de ser tímido, e porque geralmente comitês de saúde existem e está ali junto com o diretor de RH, time de saúde, para tratar dessas questões que eu trouxe relacionadas a finanças. E quando esse comitê de saúde ele passa a ganhar proporções um pouco maiores, ele passa a ter mais visibilidade para dentro da empresa também. Então, a questão de saúde ela não é só um problema do RH, senão também de todo o board, de todos os executivos, porque cada vez mais a gente tem visto questões emocionais ali, e quem, se não nós mesmos, não estamos adoecendo os nossos funcionários também? Então, quando a gente passa a deixar de ser tímido com esse tema, e aí você trouxe o exemplo do relatório de sustentabilidade, é exatamente isso, é deixar de ser tímido, é contar o que você já tem dentro de casa, já é um primeiro passo, e com certeza você deve ter bastante coisa enquanto empresa. Então, aqui em Hering, o primeiro passo foi, bom, a gente não tinha um comitê de saúde organizado, a gente passou a ter, e a gente começou a dar visibilidade desse comitê de saúde e das ações relacionadas também. E um calendário anual de promoção de saúde, mas um calendário consistente, e não
aquele voo de galinha, sabe? Levanta voo e depois morre, faz só a CIPAT, 52 semanas no ano você faz a CIPAT numa só e as outras 51 não acontecem mais nada. Então, quando você passa a transcender esses calendários obrigatórios e necessários e entender que isso, sim, a promoção da saúde, você ter o seu funcionário inteiro, e acho que muito mais, né? Começar a colocar na liderança a obrigatoriedade da liderança ter a empatia com as emoções do seu time também, porque todos somos seres humanos, todos somos passíveis a emoções. Então, você deixar de querer também que os gestores tenham robôs na sua frente, os robôs também estarem dispostos e saberem, né, lidar com as emoções, e entender que tem um ser humano ali na frente e começar a compreender as limitações, necessidades, euforias, ansiedades daquela pessoa, você começa a ter resultados melhores na sua, eu diria até na sua performance enquanto companhia, enquanto iniciativa privada. Eu diria que esse daqui é o que eu almejo, o que eu falo o tempo todo para o meu time. Se você fosse me perguntar, eu ainda não sou 100% nisso, queria ser muito melhor, ainda tenho muita oportunidade, mas acho que só de colocar essa sementinha, de dar visibilidade, que saúde não é para ficar fechada numa caixinha, limitado a algumas pessoas, é sim algo institucional, onde todos precisam ter acesso, acompanhar, participar da construção do calendário de saúde, já é um primeiro grande passo que a gente tem feito para colocar esse tema em voga nas discussões mais importantes e estratégicas da companhia. São ótimos Que exemplos, bacana. De viu, novo, ela Renata? facilitou minha vida, viu, Antônio? E aí, Graça, eu ia emendar num próximo ponto, que é exatamente assim, na sua visão, como que esse pilar S do ESG, que fala do capítulo social, né, como que a gente pode trazer para esse pilar o tema saúde de uma maneira estruturada, né? Quais são as dicas aí que você dá, você que está num ambiente aí que acaba vendo várias empresas, vários exemplos, né? Como que a gente poderia trazer esse tema de uma maneira estruturada, né? Organizada? Eu acho que isso pode ajudar muita gente aqui que está, de repente, com dificuldade de enxergar o valor que essas informações podem trazer para o seu negócio. Eu vejo dois desafios, né? E são muito... Todo mundo fala que reportar o S, e eu vou falar um pouquinho do S mais amplo para chegar na saúde, no capítulo saúde, né? Reportar o S é difícil. Porque não tem métrica, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E aí tem a ver com o que a Renata falou lá no começo, que é a questão da cultura, né? A gente tem uma cultura muito mais de destacar o qualitativo. Então, as áreas de segurança, saúde, RH, são muito formadas, né, por pessoas que vêm das humanas, né? E aí eu vou fazer uma provocação aqui, né? De novo a questão de gênero, né? São mulheres predominantemente, principalmente no RH, nas áreas de bem-estar, qualidade de vida, e a gente não foi treinada para lidar com o número, né? Quem são voltados e estimulados para as exatas são os homens, desde muito cedo. E isso vai se refletindo na forma como a gente vai construindo os códigos, como a gente vai construindo a cultura, né? Então, a gente reporta muito mais qualitativamente do que quantitativamente, e a gente acaba perdendo a oportunidade de mostrar, aí entrando um pouquinho no que a Renata falou, o quanto isso é investimento. Fica só naquilo que ela falou, na sinistralidade, nisso, naquilo, sendo que é muito mais amplo, né? E aí, entrando, como pode ter um capítulo dedicado à saúde, né? Primeiro, pensando saúde com essa abordagem que a Renata deu. Saúde é integral e integrada. A gente olha ainda a saúde como ausência de doença, por isso que a gente vai olhar o sinistro, por isso que a gente vai olhar o acidente, né? Também é um viés que a gente tem quando a gente olha para esse tema, né? E aí é onde dói o bolso, porque tem o número, então está ligado com o que a gente falou, a métrica está ali, fácil de medir, e associado ao conceito, né? Hoje a gente já ampliou da saúde física para a saúde mental.
Vou de novo puxar a brasa aqui para a sardinha do serviço social, né? Não dá para trabalhar sem olhar o conceito de biopsicossocioprofissional, que a Renata também trouxe. Quando ela fala a gente tem um ambiente saudável, a gente procura proteger, ela está falando isso. Eu só vou estruturar o pensamento aqui para pôr dentro das caixinhas, que é como as pessoas gostam de trabalhar. Então, eu vou falar um pouquinho de determinante social da saúde. Ninguém coloca ações de diversidade e inclusão como saúde. Como não? Né? É um impacto importantíssimo. Você poder ser quem você é no seu ambiente de trabalho te dá ganhos importantíssimos de produtividade, né? De segurança psicológica, de inovação. E aí a gente tem que ousar, como ela falou, né? A gente precisa ousar, sair da caixinha lá usando o que o Fábio preconiza e pensar nessas métricas, como é que eu meço a inovação, como é que eu meço isso associando a essas ações de promoção da diversidade e inclusão, de promoção da integração intergeracional, né? Você tem 5 gerações convivendo no ambiente de trabalho. Você tem desde baby boomer até milênio. Como é que isso converge? Como é que se aproveita o melhor de tudo isso, né? Então, um capítulo dedicado à saúde, para mim, tem que partir do conceito de saúde. Qual é o meu conceito de saúde? Se for ausência de doença, eu vou continuar reportando o pouco que você tem visto, e ainda com esse olhar. Se eu amplio o meu conceito de saúde para determinantes sociais da saúde, para esses outros aspectos, eu vou trazer muito mais coisa para o capítulo de saúde e vou ter métricas muito mais interessantes para mostrar resultados. Então, acho que por aí a gente tem um caminho, para mim, diferente. Uma coisa que eu percebo, né, nos relatórios que eu leio, a informação mais comum que se reporta são os acidentes. Taxa de acidente com afastamento, morte no trabalho, né? E é isso, quer dizer, já é alguma coisa? Claro que é, mas pensando, né, na amplitude que o tema tem, por que só se reporta isso, né? E assim, eu fico sempre pensando assim, né? A gente recentemente participou do seminário lá da ANANT, do encontro anual, né? E a gente falou também desse tema, né? Do papel social da saúde ocupacional. E a saúde ocupacional ela tem um papel importante, que é, muitas vezes, né, a pessoa, a primeira vez que ela foi no médico no ano para fazer uma consulta foi no exame admissional, no exame periódico que ela fez. Principalmente quando a pessoa vem de uma camada mais vulnerável. Hoje eu estava discutindo aqui na empresa até um exemplo, né, de uma iniciativa que a gente está discutindo, não está de pé, ainda é plano, ainda é projeto, mas a gente percebeu que parte do nosso absenteísmo está associado a ausências, porque a pessoa precisa acompanhar um parente, a mãe ou o pai, numa consulta médica no SUS, e é aquela consulta que não tem hora marcada, ela tem que chegar lá às 7 horas da manhã e esperar o médico atender. Isso é determinante E aí social, você vê Antônio. a pessoa Perfeito. numa agonia, né? Assim, tremenda, porque ela fica agoniada porque chega atrasada no trabalho, toma o atrasado, né? Se nessa hora você não tem uma liderança atenta, você gera um desgaste emocional para aquela pessoa desproporcional, gigantesco, né? E aí, o que eu estava falando, eu falei, gente, nós aqui, por acaso, né, a gente está numa empresa que lida com saúde, que lida com isso. Eu falei, por que a gente não cria um dia de, sei lá, atendimento à família? Poxa, vamos começar com telemedicina mesmo, mas pelo menos você já começa a ter um contato com as pessoas, começa a entender o problema delas, você consegue fazer uma coisa diferente.
E aí, pensando nisso, eu falei assim, cara, olha que tremendo impacto uma ação dessa tem. Você imagina, né, um colaborador, o nível de insegurança que ele tem quando ele está numa situação dessa, como que você vira o jogo, né? Ele passa a ser acolhido, ele passa a ter uma identidade com a tua empresa de uma maneira diferente. Imagina o engajamento dessa pessoa. Fala assim, não, espera aí, essa empresa aqui me ajudou a cuidar da minha mãe, me ajudou a cuidar do meu pai. Então, vira o jogo, né? E a gente tem muita oportunidade, porque são ações que, assim, não são ações que vão custar muito dinheiro para as empresas. Porque, às vezes, eu acho que tem uma preocupação assim, né? Está todo mundo super estrangulado, os orçamentos apertados, né? A gente sabe que a gente vem de anos difíceis, né? Inflação muito alta, pandemia, etc. Mas, às vezes, essas ações elas estão associadas a uma atitude. É um mindset. Né? Foi o que a Renata falou dos filhos dela. Eu falei, cara, brilhante, é isso mesmo. A criançada ela não joga o lixo no lixo como a gente jogava. Ponto final. Veio com um chip diferente. Então, a gente também precisa aqui abrir um pouquinho a nossa cabeça e plantar um chip diferente, né? E usar isso, né, no nosso exemplo. E é claro, eu acho que aí, uma vez que você faça isso de uma maneira institucionalizada, planejada, né? O exemplo que a Renata também trouxe ali de programar os eventos de saúde no ano, não falar só disso na CIPAT. Cara, isso é genial, porque aí eu acho que é isso, né? Você fala disso, reporta isso, porque isso é impacto também, gente. Você está criando uma cultura de saúde na casa dos seus colaboradores. É isso, isso faz diferença, né? Mas vamos lá, né? Seguindo aqui, né? E aí, uma coisa que eu queria tentar ver se a gente conseguiria pensar em coisas mais práticas, né? Assim, o que a gente poderia reportar num relatório, né, de sustentabilidade ou ESG sobre saúde? Eu acabei falando aqui do exemplo dos acidentes, né? Mas o que mais a gente pode trazer para esse relatório? Quer dizer, o que vocês imaginam que, né, uma organização pode puxar e colocar aquilo ali como uma pauta recorrente e informar, né, publicamente da transparência do que ela faz em relação à saúde? Essas ações que a Renata falou, e quanto você investe nisso, é fundamental, né? Ações preventivas, ações de segurança. Antônio, vocês fazem um monte de coisa em segurança do trabalho e só reporta acidente, né? Então, se faz laudo, se faz avaliação de risco, se faz treinamentos, capacitação. Então, tudo aquilo que você consegue fazer para desenvolver um ambiente de trabalho seguro e saudável, né? E fazer desenvolvimento humano e social. Então, horas de treinamento. A gente tem lá os indicadores do Fórum Econômico Mundial, que eles pedem alguns indicadores para orientar essa pauta ESG. Tem algumas coisas lá que são muito interessantes. Tem desigualdade salarial entre homens e mulheres? Isso é um dado para se reportar. Isso é saúde, saúde, né? Porque se tem desigualdade, você vai ter um problema de gênero ali. Que mais de saúde? Quantos homem-hora você investiu para capacitar em compliance? Quantos homem-hora você investiu para fazer capacitação em comportamento seguro? Em saúde mental, como a Renata falou? Isso tudo é investimento, né? Isso não é reportado. Então, ter os indicadores, ter as ações, poder medir, poder reportar, né? Aquilo que vai além da legislação, eu acho que você traz um olhar diferente, primeiro partindo do conceito de saúde. Mas acho que a Renata pode falar, porque ela está no dia a dia e ela já deve reportar outras coisas. Então, eu me antecipei para que ela possa fechar com a experiência dela, né? Porque aí ela dá o dia a dia, como é que ela está fazendo.
Mas acho que, Graça, você me ajudou aqui, porque eu estava pensando, talvez o que eu vá dizer agora não necessariamente é o que eu faço, e eu estava pensando aqui quantas oportunidades a gente perde internamente. E acho que aqui até é uma aula que eu também estou tendo com você, mas números que eu estava imaginando, né? Poxa, o vacinômetro, a gente chegou a 92% da população com 2 doses acompanhadas. E aí a gente parou de acompanhar, enfim, porque as coisas já tinham ali dado uma estabilizada, mas esse poderia ser uma informação e eu, se não me falha a memória, a gente não divulgou no relatório do ano passado. Adicionalmente, hoje a gente subsidia até com um valor financeiro alto, a gente subsidia 80% de vacinas da gripe para toda a nossa população, então é um valor de investimento também. Em Goiás, especificamente, na região onde nós estamos presentes, é uma região com alta densidade de dengue, e a gente doa 2, 3 frascos de repelente para todos os nossos colaboradores, e não só os diretos, mas os indiretos também. A gente tem uma cadeia ali de quase 4 mil colaboradores indiretos na região onde a gente está presente, que a gente também faz esse tipo de doação. Adicionalmente, nos meses de consciência, né, de prevenção a câncer de mama e prevenção a câncer de próstata, ou seja, no outubro rosa e novembro azul, a gente tem uma parceria com os planos de saúde. É uma parceria muito legal, e a gente isenta a coparticipação das pessoas que estão relacionadas à faixa etária que precisa já fazer os exames preventivos. Então, homens e mulheres na determinada faixa etária e determinados exames preventivos, a gente isenta 100% da coparticipação. Então, são poucas ações ainda, mas acho que todas elas a gente poderia, inclusive, dar visibilidade e que sirva aqui como benchmarking também. Programa de alimentação do trabalhador. Nós estamos vivendo insegurança alimentar, nós voltamos a ter Verdade. fome. As empresas investem em vale alimentação, vale refeição, e não contabilizam isso. É saúde, gente. Quem não come, não produz, né? Então, olha o impacto que as empresas causam e não olham isso como saúde. De 2 ou 3 itens que a gente falou que costuma ver, olha só, né? Já tem uma lista de uns 10 aí, e exemplos maravilhosos. Eu acho que é isso, entendeu, gente? A gente precisa trazer o holofote da Spot para esse tipo de ação. E eu tenho certeza que aí são essas pequenas coisas que fazem o movimento, que gera. E aí o teu exemplo, na hora que você dá a visibilidade, eu não sabia dessa história do repelente, por exemplo. Eu falei, pô, ideia brilhante, né, cara? Pô, e se isso vira uma onda? E se outras empresas lá, né, que às vezes você está ali num distrito industrial e etc., tomam a mesma atitude? Com certeza as coisas vão melhorar, né? Então, é muito bacana isso. Assim, gente, a gente já está avançado na hora que eu já tomei aqui uma chamada. Eu queria abrir aqui para perguntas, né? Eu não sei se as pessoas querem tirar alguma dúvida, querem comentar alguma coisa, até pelo avançado da hora. A gente já está aqui, são 17h53, tá? E assim, até para a gente, né, terminar isso aqui, eu acho que o debate foi em alto nível, né? E também, de novo, gente, se alguém não tiver, não elaborou a pergunta, pensou na pergunta depois, não esquece que pode mandar para a gente por e-mail, a gente vai ter um prazer ali de endereçar e responder para vocês, tá? Mas, assim, por último aqui, eu acho que para a gente também comentar, eu não queria deixar de passar por isso que eu acho relevante, que resultados a gente pode atingir abraçando essa agenda? Quer dizer, o que a gente aí, né, de novo, Renata como executiva numa empresa de ponta, né, e você já teve ação, né? O que você sentiu quando você fez a ação com o psicólogo, por exemplo? O que você sentiu quando fez as outras ações que você citou? Qual é o retorno que você vê? Quer dizer, outro dia eu estava numa discussão, eu falei assim, poxa, a gente deveria ter um retorno de orgulho, talvez, né? Das pessoas falarem assim, cara, eu sinto orgulho de onde eu trabalho, né? Então, isso é bacana da gente também imaginar. Mas, enfim, que retorno você vê
de fato, e Grácia também, se puder citar algum exemplo, eu acho relevante também a gente dividir com o pessoal. Acho que no top line, retorno para a empresa financeiro, com certeza. Mas acho que aqui a gente não precisa ficar falando isso. E aí, aqui, Antônio, na pesquisa de clima, incremento com certeza na satisfação e engajamento dos colaboradores. A Grácia comentou do Vale Alimentação, e isso aconteceu comigo também. Eu acabei oferecendo para uma população da indústria em Goiás, e isso não estava previsto em convenção coletiva, enfim, mas não foi só isso, foram todas essas ações. O vacinômetro, o repelente, mais o Vale Alimentação, o psicólogo também, e o aumento da carga horária depois por consequência do psicólogo. E quando a gente compara a pesquisa de clima ano contra ano, especificamente numa cidade aqui onde a gente mais investiu nesses últimos anos, eu tive 14 pontos de aumento na pesquisa de clima. 14 pontos é um número super substancial. No geral, a minha pesquisa como um todo, ela subiu 7 pontos de ano contra ano. Mas, enfim, é muito trabalho. Então, eu diria que no bottom line, o engajamento do time. E de forma subjetiva, né, que você não consegue mensurar, são no mínimo pessoas inteiras, pessoas que não estão doentes, pessoas que estão felizes ou que estão satisfeitas, né? Acho que porque felicidade também é uma coisa muito subjuntiva e nem sempre você está feliz. Então, mas pessoas que estão inteiras ali, satisfeitas, realizando o seu trabalho e contribuindo para alguma coisa que elas realmente acreditem. Então, eu vejo vários, tangíveis e intangíveis, principalmente. Muito bom, muito bacana. Grácia, a gente tem uma pergunta aqui, eu acho que vale responder aqui, que é uma pergunta bem interessante da Ana Catarina Godoy. Ela pergunta, para as empresas que já adotam políticas consistentes de SSO, quais serão os principais desafios para os próximos 5, 10 anos? Na minha visão, é ampliar essa maneira de olhar, né? É colocar segurança e saúde na estratégia do negócio. E eu vejo que o ISD traz uma grande oportunidade, né? Por que eu gosto tanto de falar do S do ESG, da Agenda 2030? Porque as equipes de segurança e saúde, elas sempre se veem, e aí eu falo uma carreira de quase 30 anos nessa área, né? Elas sempre se veem como um patinho feio, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Todo mundo deveria olhar para a segurança e saúde como estratégico, porque olha o que nós fazemos. E muitas vezes está na própria equipe de segurança e saúde a limitação de não conseguir levar, porque fica no qualitativo, né? De não conseguir chegar até a alta liderança. Então, acho que o grande desafio é aproveitar essa onda ESG, né? ASG, ISD, o nome que se dê, para acoplar o tema de segurança e saúde a umas premissas e princípios que todo mundo está olhando com atenção. E voltar o olhar da alta liderança para esse tema e mostrar o quanto é relevante, com números, né? Com indicadores, e no longo prazo a gente conseguir fazer essa medida que a Renata acabou de falar, porque tem tangível e intangível. A gente consegue falar muito do intangível, mas a gente tem formas interessantes de trazer isso para o tangível. Então, acho que são esses 2 desafios. Usar a onda para transformar a segurança e saúde em estratégico e sair do qualitativo para trazer dados e números para que a alta liderança olhe para isso dentro dessa agenda ESG. Maravilha, Tentando ser Grácia. rápida aqui. Muito obrigado. Gente, chegamos aqui ao final, assim, eu realmente acho que passou voando, né, assim, para a gente aqui, mas, assim, eu agradeço demais aqui a presença de vocês, Grácia e Renata, muito obrigado pelo tempo de vocês, agradeço também aos telespectadores que tiveram aí a oportunidade de estar junto com a gente até o momento. A gente segue à disposição, quem quiser fazer contato depois, esse vídeo vai estar disponível, acho que é válido depois, quem não teve a oportunidade de participar, a vantagem que tem é que está gravado, pode repassar para as suas equipes, isso acho que é bastante importante.
Eu queria também, assim, dando uns recados finais muito rapidinhos aqui, tá? Primeiro é que a gente vai lançar um mapeamento da percepção de valor de SSO nas organizações. E a gente deve lançar esse mapeamento em janeiro do ano que vem. E a ideia é fazer realmente um censo, entender como que está o nível de maturidade das empresas em relação a esse tema. Tá? Então, isso a gente vai fazer em parceria também com a ZAP, com a BRH, e a gente está com uma expectativa muito positiva sobre isso. E, por último, né, obrigado, Graça, obrigada, Renata. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi um monte também, várias ideias legais. Que bom, acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo e com nossa promessa de fazer aí um webinar com um tema relevante, consistente, trazendo boas ideias para as pessoas implementarem ideias de impacto, né? Um capitalismo do bem aí para a gente fazer uma sociedade bacana para os nossos filhos, né? Para a gente e para os nossos filhos. Acho que isso é muito relevante. Graça e Renata, se quiserem falar aí algumas palavras finais, eu já me despeço aqui de todo mundo também, tá? Acho que só agradecer a oportunidade, de novo, o convite. É um tema que eu gosto muito de falar, eu acho que é um tema, de novo, necessário e urgente. E foi muito boa essa conexão que vocês fizeram de trazer o ISD também para falar sobre saúde e segurança. Que bom que temos webinars como esses para a gente começar a conscientizar todo o time por aí da importância desses temas. Obrigada, Antônio. Obrigado, Graça, também pela oportunidade. Foi ótimo. Eu também quero agradecer e parabenizar, né? Porque acho que a gente está conseguindo fazer algumas provocações importantes, né? E que bom que a gente pôde se conectar. Eu quero muito agradecer. Eu gosto de dizer que uma das coisas que eu faço e gosto de fazer são pontes, né? Então, que bom se a gente puder fazer pontes para que as pessoas entendam que saúde é mais do que ausência de doença, né? E que a gente pode fazer o que vocês já falaram, né, Antônio e Renata, deixar um mundo melhor para essas gerações futuras. Eu não tenho filhos, mas por opção, por escolha, porque eu achava que era uma responsabilidade muito grande colocar uma criança. 34 anos atrás eu já tomei essa decisão quando nós nos casamos, mas eu espero poder contribuir para deixar um mundo melhor para gerações futuras. Muito obrigada por me deixarem participar desse momento tão bonito. Obrigada.